Fala galera de Jesus Live, beleza? Nós estamos aqui nessa noite para nós cultuarmos ao Senhor, o nosso Deus. Eu já quero que você comece a preparar o seu coração para aquilo que Deus vai fazer nessa noite. Que você possa ir, eu não sei como você está, mas pegando a sua Bíblia, acertando o seu lugar aí para você poder assistir o culto. Eu queria dar até uma recomendação, que se você puder, durante os louvores, faz como nós fazemos aqui na igreja. Levanta aí na sua casa, né? Começa a cantar ao Senhor junto aqui conosco, né? No momento de oração, feche mesmo os seus olhos, coloque a mão no seu coração e entrega realmente um culto agradável ao Senhor. Nós sabemos que o nosso Deus instituiu o culto e por isso nós estamos aqui, para nós cumprirmos a vontade do nosso Deus. Então, eu gostaria que você pudesse já se preparar para nós darmos início aqui ao culto. Eu tenho alguns avisos bem breves enquanto você se organiza. É que amanhã às 10 horas nós não teremos escola bíblica, porque é Dia das Mães. E a gente deseja que você tenha um momento com a sua mãe virtual, se você não mora com a sua mãe. E se você mora com a sua mãe, é dia de você curtir muito a sua mãe, de você honrar a sua mãe. E então nós cancelamos a escola bíblica neste domingo, somente nesse, e nós retornamos no próximo domingo a todo vapor, aprendendo mais da palavra do Senhor, amém? Quarta-feira, às 20 horas, às 20h30, a célula Jesus Live, você não pode perder, você precisa participar. A gente disponibiliza o link via Zoom, então se você não conseguiu acessar, ainda não tem esse link, você manda uma mensagem na nossa página, no Instagram, e aí a gente vai compartilhar com você o acesso, para que você possa ter acesso à nossa sala de célula. Então, agora que nós já demos aqui os avisos, e você já está aí preparado, espero que você esteja preparado para fazer o melhor culto diante de Deus. Quero que você entenda, você pode não estar aqui na igreja, mas você está diante da presença do Senhor Jesus. E nós vamos fazer o nosso melhor, nós aqui e você aí, e eu tenho certeza que o Senhor vai ser exaltado e glorificado nessa noite, amém? Então, pega a sua Bíblia, eu queria ler um texto com você, para que nós pudéssemos dar início ao culto. Esse texto ele está lá em Jeremias, no capítulo 15, no versículo 16. É muito interessante esse contexto desse versículo, que Jeremias ele tinha um chamado profético, porém um chamado profético bem diferente dos outros profetas. Jeremias ele dava muitas palavras de juízo e de sentenças, e ele questionava muito o chamado dele, e ele até falava que ele não queria trazer palavras tão duras ao povo, mas realmente esse era o chamado de Jeremias. E aí então Jeremias, tentando fugir do seu chamado, ele tenta se ausentar um tempo das coisas que eram a vontade de Deus. Mas aí nós chegamos nesse versículo de Jeremias capítulo 15, versículo 16. E aí então Jeremias diz as seguintes palavras: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras encheram o meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor dos exércitos. Sabe o que Jeremias ele estava gritando aqui? Ele estava gritando assim: olha, eu não consigo viver longe do meu chamado, né? O meu chamado é ter as suas palavras, é ter as suas palavras em minha boca, é proferir aquilo que o Senhor quer, e isso me foi júbilo e alegria, porque eu não consigo viver fora daquilo que o Senhor me chamou, daquilo que o Senhor me escolheu. E é interessante que Jeremias ele estava esquecendo desse processo, né, desse chamado dele, devido a ele achar que isso não era bom, que isso era difícil demais, que a circunstância não era fácil, o povo estava passando muita dificuldade e ele tinha que trazer palavras difíceis da parte de Deus. E aí Jeremias estava aqui esquecendo, né, o seu chamado, esquecendo a vontade de Deus na vida dele, a sua vocação. Mas Jeremias ele retoma esse chamado. E eu quero dizer para você uma coisa:
muito interessante, eu quero que você possa refletir junto comigo. Nesses dias difíceis que nós temos passado, devido a todas as coisas que estão acontecendo na área da saúde, na área da economia, são tantos desafios, e a gente, devido a todas essas coisas, nós ficamos privados de abraçar, nós ficamos privados de juntos, reunidos dentro de uma mesma sala, cantar parabéns. Se o seu aniversário foi nesses dias, talvez você estava acostumado com muitas pessoas te abraçando, pessoas te entregando presente, pessoas cantando parabéns para você, e você foi privado dessas coisas. Talvez você sente falta de, como nós, de estarmos aqui na igreja todos reunidos, adorando a Deus junto, conversando, sentando próximo um do outro, podendo olhar um para o outro. E aí nós estamos agora nesse isolamento. E isso mostra para nós que essas dificuldades mostram que nós tínhamos coisas valiosas demais e de que nós já não dávamos mais valor. A gente tinha esquecido o quão importante era um abraço, o quão importante era encontrar as pessoas, o quão bom era estar junto, reunidos. E nós já não víamos mais valor nessas coisas, porque estava simplesmente no automático. Mas agora que nós fomos privados, mostrou para nós o quanto um abraço é gostoso, o quanto estar junto é gostoso, o quanto estar em comunhão um com o outro é algo assim incrível e muito bom. E aí eu quero dizer para você, de que eu creio que nós não temos esquecido, assim como Jeremias estava esquecendo o seu chamado e deixando o seu chamado, assim como nós estamos sentindo falta dos abraços, assim como nós estamos sentindo falta, talvez redução de salário, talvez redução de jornada, e a gente começa a sentir as dificuldades e mostra quantas coisas valiosas nós tínhamos e nós não dávamos o devido valor. Eu quero dizer que existem mais coisas que talvez nós temos esquecido, mais coisas que são extremamente valiosas, que nós temos deixado de lado. E eu quero dizer que nessa noite nós possamos nos recordar de algumas coisas muito importantes que nós não devíamos ter esquecido. E eu creio que o Senhor, Ele quer trazer restauração nessa noite. Existem dois princípios, agora falando não só dos abraços, da aglomeração, mas falando da nossa vida com Deus. Eu quero dizer que existem dois princípios muito importantes a respeito de Jesus, da nossa vida cristã, e de que são muitos valiosos, mais valiosos que os abraços, que as aglomerações, e de que nós devemos restaurar esses princípios nessa noite. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, para que nós pudéssemos orar nesse sentido, de nós buscarmos a restauração do Senhor. Eu quero que você fique aí conectado, e nós vamos fazer uma oração para dar início ao culto. E aí o Frois, ele vai cantar uma canção, e eu quero que você abra o seu coração diante de Deus. Amém? Feche os seus olhos aí na sua casa, coloque a mão no seu coração. Eu não sei se você entendeu a introdução daquilo que nós vamos conversar aqui nessa noite, mas talvez a gente tenha sentido falta do abraço porque a gente foi privado, e existem coisas muito mais importantes que nós temos esquecido e que a gente não tem relembrado mais. Mas Deus quer trazer a memória nessa noite, Deus quer restaurar nessa noite, Deus quer lembrar você de dois princípios importantíssimos para a nossa vida, e nós não podemos deixar eles passar. Por isso feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, peça para o Senhor falar com você nessa noite. Pai, nós estamos aqui, Senhor, em Tua casa, nós estamos aqui, Senhor, fazendo esse culto em Tua presença, e nós queremos Te adorar, Senhor, nós queremos Te glorificar, ó Pai. E assim, ó Deus, como nós percebemos, ó Pai, que quão valioso era um abraço, e nós já não dávamos valor, quão, Pai, importante era a aglomeração, estar junto, unido, e agora que nós não podemos, nós sentimos falta, Senhor. Pai, eu tenho certeza que o Senhor quer recordar a nós nessa noite
de coisas muito importantes para a nossa vida. Assim, ó Pai, nós clamamos nesse momento que o Senhor possa mover em nossos corações, que o Senhor possa mover em nossas casas, que o Senhor possa trazer em nossa memória a Tua vontade, Pai. Por isso, nós clamamos, Espírito Santo, vem e faz, Senhor, conforme a Tua vontade. Faz a Tua vontade, Senhor, aqui na terra, Senhor, como ela é no céu. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que não muda. Tu és o primeiro, o único, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ó Pai. E a gente não pode esquecer que o Senhor é um Deus fiel, um Deus que não muda. E nós muitas vezes esquecemos de coisas tão importantes, não damos valor, mas que o Senhor possa restaurar nessa noite em nossos corações, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, aleluia, Senhor. És o primeiro,
teus pés, Senhor, encontrei o meu lugar e o meu coração só deseja te adorar. E aqui aos teus pés, Senhor, encontrei o meu lugar. Amém, o que se assenta no trono. Amém, seu reino nunca terá fim. Amém, sua bondade é para sempre. Digno é o Senhor. Amém, Aleluia. se assenta no trono. Amém. Glórias a ti, Senhor. Seu reino nunca terá fim, Pai. Se você está em sua casa com seus olhos fechados e você ouviu essa canção, ainda com seus olhos fechados, eu quero que você comece a entender e a perceber que o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, Ele é fiel, Ele é um Deus eterno, Ele é soberano. E a Ele seja o reino, a glória para todos sempre. Amém. Eu não sei se você percebe, mas nessa canção que nós acabamos de adorar ao Senhor, está falando que Deus, Ele é o primeiro, de que Ele não muda, de que Ele é o mesmo. E isso é algo que nos traz segurança, certamente, mas é algo que eu e você temos que prestar muita atenção. Eu comecei aqui nessa noite dizendo que nós, através aí da quarentena, das dificuldades que surgiram, nós percebemos o quanto a gente tratou com desleixo, não valorizando o abraço, o estar junto, que hoje tanto nos faz falta. Muitos talvez nem se importava com isso, talvez até fugia de estar junto, não queria encontrar pessoas, mas agora com as dificuldades, percebeu que era uma coisa valiosa, que o abraço era valioso, que o estar junto era valioso. Talvez reclamava do trabalho e agora que está desempregado percebeu que era valioso. Talvez aquele que tinha um empreendimento grande reclamava que a rotina era árdua, mas agora percebeu que isso era importante. Eu não sei se você parou para perceber como nós temos facilidade de mudar e esquecer de coisas importantes tão fácil. E aí precisa algo acontecer para nos fazer recordarmos o real valor das coisas. Eu quero dizer que tudo bem esquecer o valor do abraço, da aglomeração, de estar junto. Tudo bem, essas coisas a gente vai corrigir. Eu acredito que nós vamos dar um outro valor para quando tudo isso passar. E a gente pode corrigir essa situação. Mas agora eu quero trazer aqui, você percebeu que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e de que o nosso Deus, Ele não muda? Será que nós não temos esquecido de princípios muito mais importantes para Deus, e a gente já nem lembrava mais deles? Especificamente aqui nessa noite, eu quero falar a respeito de 2 princípios que nós jamais deveríamos esquecer, nem sequer se afastar deles, que são muito mais valiosos do que os abraços, o estar junto, que são princípios importantes para Deus, um Deus fiel, um Deus que não muda. E muitas vezes eu e você deixamos passar simplesmente pela nossa vida e nos esquecemos do seu grande valor. Mas eu quero dizer para você, eu creio que essa palavra que Deus falou
ao nosso coração, ao meu coração e ao coração do Frois. Eu tenho certeza que essa palavra, ela é uma palavra não de mão dura para você, mas é uma palavra que Deus está querendo restaurar em nós esses dois princípios muito importantes. E eu quero que você possa ficar atento aí em sua casa, para que nós possamos aprender e, em nome de Jesus, termos esses dois princípios restaurados em nossas vidas. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Filipenses, no capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 12 até o 16. E nós vamos ver o que Paulo está escrevendo aqui aos Filipenses. E lá em Filipenses, no capítulo 3, versículo 12, Paulo começa dizendo assim: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já temos alcançado. Esse texto, Paulo está falando aqui aos Filipenses a respeito da vocação, a respeito do chamado. E nós percebemos nitidamente que Paulo fala assim: olha, irmão, se tem uma coisa, não julgo que eu alcancei, mas se tem uma coisa que eu faço, é jamais esquecer da vocação que eu tenho em Cristo Jesus. Ele está falando assim: eu jamais posso esquecer do chamado de Deus na minha vida. E a gente percebe claramente que ele está falando assim: olha, eu esqueço das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. E o alvo que Paulo está dizendo é a vocação de Deus na vida dele. Eu quero aqui compartilhar com você, e o primeiro princípio que nós precisamos urgente restaurar e voltar ao devido valor dele, é a respeito do chamado e a vocação que nós temos em Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que um dia aceitou Jesus, você tem um chamado, você tem uma vocação, você tem um papel a cumprir no corpo de Cristo. E talvez, assim como nós começamos falando ali de Jeremias, eu e você tenhamos nos esquecido do chamado, esquecido da vocação que nós temos em Cristo. E eu quero dizer que é muito valioso o nosso chamado. Deus nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, mas Ele tem um propósito para cumprir através de nós. Ele não anseia somente te salvar, Ele quer fazer muito mais através da sua vida, da minha vida. E assim como nós, na rotina, no dia a dia, nos esquecemos do devido valor, do abraço, do estar junto, de tantas coisas, muitas vezes nós vemos uma igreja, irmãos, nós muitas vezes nos esquecemos do chamado de Deus na nossa vida. Você já parou para pensar que Deus te chamou por um propósito? Que Deus tem um propósito, Deus tem um chamado para você, Deus tem uma vocação na sua vida. E talvez essa seja a razão do porquê os nossos dias têm sido tão vazios. Porque a gente abre 600 vezes a porta da geladeira, não sei porquê. Por que que você roleta tanto o feed do Instagram? Por que que você está enjoado e reclamando que a Netflix não põe série nova? Talvez você está indignado porque que o canal passa sempre as mesmas coisas. Isso são sinais de que você está esquecendo o seu chamado e a sua vocação. Porque você está, talvez nós estejamos ociosos, perdidos, distantes dos propósitos de Deus na nossa vida. E se tem algo muito importante que nós precisamos fazer, e Paulo dá a dica aqui no versículo 13,
Se nós queremos restaurar o chamado de Deus na nossa vida, há 2 princípios muito importantes. Quais são? Ele diz assim: irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, que é o que eu e você devemos fazer para restaurar o chamado e a vocação de Deus na nossa vida. Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que ficam para trás e prosseguindo para as que estão diante de mim. Paulo está dizendo 2 coisas muito importantes. Se nós queremos restaurar o chamado de Deus em nossa vida, primeiro, nós precisamos deixar certas coisas para trás. E depois, prosseguir para o alvo. Prosseguir em direção ao chamado e à vocação de Deus na nossa vida. Para a gente poder entender melhor isso, o que é deixar e o que é seguir, nós vamos aqui deixar um pouquinho a história aqui de Paulo. E eu quero que você corra comigo lá em João, no capítulo 21. Nós vamos usar a vida de Pedro como exemplo. Se você deixa a fitinha da sua Bíblia aí no texto de Filipenses, porque nós vamos voltar aí. Mas eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia comigo lá em João, no capítulo 21, e nós vamos entender melhor essa questão de deixar para trás e seguir para a vocação, para o alvo. E lá em João, no capítulo 21, no versículo 15, é uma conversa de Jesus com Pedro. E aqui nessa conversa, a gente precisa primeiro, contextualizar essa conversa aqui de Jesus. Mas antes da gente contextualizar, eu quero que você leia junto comigo. Lá em João capítulo 21, do versículo 15 em diante, começa assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Mais do que esses outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele respondeu: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pensa numa conversa difícil de ter com Jesus. Por que difícil, Vinícius? Eu quero recordar aqui brevemente essa história. E eu quero que você corre comigo lá em Mateus, no capítulo 5. A gente vai perceber lá em Mateus, a Bíblia diz, Mateus capítulo 4, versículo 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. E Jesus olhou para eles, vendo ali eles pescando, e eles não tinham pescado a noite inteira eles passaram pescando, a noite toda, se esforçando. Eu quero até, para melhorar aqui, eu quero que você abra comigo em Lucas capítulo 5, é melhor para nós lermos. No versículo 4 ao 11 diz assim: quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar.
Esse texto está em conjunto com aquele primeiro que nós lemos e fala que Simão era um pescador comum e estava ali com seu irmão pescando numa vida normal, e ali ele estava desempenhando a profissão dele no dia a dia, e a Bíblia fala para nós, se nós lemos aqui nos textos anteriores, de que eles passaram a noite pescando e não pegaram nada. E aí então chega nesse texto de Lucas capítulo 5 e fala assim: olha, leve o barco mais para o fundo e lance a rede de vocês novamente. Aí Simão Pedro disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nós não apanhamos nada. Mas já que você está falando, eu vou lançar as redes. E fazendo isso, eles apanharam grande quantidade de peixes. E quando isso aconteceu, Jesus se revelou para Pedro como Messias. E Pedro entendeu que ele era o Senhor e disse assim: afasta de mim, porque eu sou um pecador, e o Senhor é o Filho do Deus vivo. E a Bíblia diz para nós que Jesus olha no olho de Pedro e fala as seguintes palavras, lá no versículo 8: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta de mim, porque eu sou um pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles e todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, presta atenção que Jesus disse: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles o barco para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Calma que nós vamos chegar lá na conversa de Jesus com Pedro. Eu quero lembrar vocês, para que nós possamos recordar que o dia que Pedro teve o primeiro contato com Jesus, Jesus liberou uma palavra para Pedro. Ele disse assim: olha, até aqui você foi pescadores de peixes. Agora eu quero que você deixe tudo isso para trás, e eu vou te fazer pescadores de homens. Pedro, Jesus estava olhando para Pedro e falando assim: Pedro, assim como Paulo que nós lemos lá em Filipenses, deixando as coisas que ficam para trás, prossigo para o alvo, para a vocação de Deus. A gente percebe nitidamente que Pedro, ele encontra Jesus, ele deixa as coisas do passado para trás, que era a velha vida, e ele segue para a vocação que Jesus deu para ele, que era não mais pescar peixes, mas agora pescar homens. E Pedro começa a seguir a Jesus. Nós conhecemos muito bem a história e sabemos que Pedro era um discípulo muito fiel de Jesus. Ele brigava por Jesus, ele defendia Jesus, ele seguia Jesus, ele andava com Jesus para onde Jesus fosse. Ele viu Jesus curar a sua sogra, ele viu Jesus multiplicar o pão, ele viu Jesus libertar endemoniados, ele viu Jesus fazendo grandes obras, e ele era um discípulo de Jesus. E ele vivia fielmente o chamado de Deus na vida dele e a vocação que ele tinha recebido de Cristo, de ser um pescador de pessoas. E ele cumpria a vontade de Deus. Mas agora eu quero recordar você que nessa caminhada que Pedro tinha, nós sabemos muito bem que algo acontece ali no meio, e Pedro, ele nega Jesus por 3 vezes. Jesus fala para ele assim: Pedro, você vai me negar? Pedro fala: jamais. Mas aí a gente lê lá em João capítulo 21, de 1 a 3, que Jesus, quando estava ali já crucificado, nós percebemos que Jesus nega, Pedro nega Jesus naquele momento, e fala assim: não, eu não conheço esse homem, eu não sei quem ele é, deixa isso para lá, eu não quero fazer parte disso, eu nem conheço esse homem. E conforme Jesus havia dito, Pedro nega Jesus por 3 vezes. E aí depois que Pedro negou Jesus 3 vezes, eu quero que você possa ler comigo. Jesus morreu e já tinha ressuscitado na cruz. Mas olha o que acontece aqui em João no capítulo 21. Jesus, ele tinha morrido e tinha ressuscitado, mas os discípulos ainda não sabiam disso, aqui nesse contexto. E olha só o que acontece. Depois disso,
Jesus se manifestou aos seus discípulos outra vez. Eles estavam juntos, Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 discípulos de Jesus. Simão, então Pedro disse aos outros: eu vou voltar a pescar. Os outros responderam com Pedro: nós também vamos com você. E entraram no barco, mas aquela noite eles também não pegaram nada. E ao romper do dia, Jesus estava na praia e os discípulos não reconheciam ele. Jesus lhe perguntou: filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: jogue a rede à direita do barco de vocês e vocês acharão peixe. Assim fizeram, e eles não podiam puxar a rede de tão grande quantidade de peixes. E os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: Pedro, é o Senhor Jesus. E naquele instante Simão Pedro, ouvindo e vendo que era o Senhor, ele cingiu com a sua túnica, porque ele tinha tirado a roupa, e ele se lançou ao mar. E os outros discípulos vieram no barco puxando a rede, mas Pedro já logo pula, salta e corre para encontrar Jesus. Sabe o que estava acontecendo aqui? Eu quero falar para você. Pedro estava esquecendo o seu chamado e a sua vocação. Pedro, por o fato de Jesus ter morrido e não ter visto a ressurreição de Jesus, ele estava esquecendo o chamado de Deus na vida dele, de ser pescadores de homens. Pedro voltou a pescar peixes como fazia antigamente, achando que Deus tinha esquecido dele, achando que Deus o tinha abandonado. E Pedro estava esquecendo o seu chamado e a sua vocação. Mas Jesus faz exatamente como foi no dia que ele chamou. Ele se revela mais uma vez para Pedro. E aí ele fala assim: Pedro, o meu chamado na sua vida nunca passou. Mesmo você tendo me negado, mesmo você tendo virado as costas, você continua, o meu chamado continua sobre você. E eu quero restaurar esse chamado na sua vida. E aí acontece esse diálogo que nós lemos de Jesus falando com Pedro: Pedro, você me ama? E Jesus fala para ele: apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus estava fazendo aqui, irmãos? Jesus, ele estava falando assim: Pedro, não quero você na velha vida, eu quero você vivendo o meu propósito, a minha vocação, o meu chamado para você. Jesus fala assim: olha, não é pescando peixes que eu quero que você faça, é pescando pessoas, é apacentando das ovelhas, é pastoreando as ovelhas, é cuidando das pessoas. Foi para isso que eu te chamei. E Pedro estava esquecendo o seu chamado e a sua vocação. E nesse momento do diálogo de Jesus e Pedro, Jesus estava curando Pedro, para que Pedro pudesse esquecer as coisas que ficam para trás, para que ele pudesse prosseguir para o alvo, prosseguir para a vocação que ele foi chamado. E agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você também foi chamado por Jesus um dia. Jesus olhou para você e te chamou para ser filho dele. Talvez, se você ainda não tinha sentido o chamado, Ele esteja te chamando agora, Ele esteja te chamando hoje e falando para você assim: olha, eu quero que você deixe essa velha vida, porque eu tenho um novo propósito na sua vida. Ou talvez você já era discípulo de Jesus, mas você também tem se esquecido do seu chamado, você tem esquecido da sua vocação. E nós não podemos, irmãos, esquecer a vocação de Jesus na nossa vida. Se você duvida que nós temos um chamado, eu quero lembrar você. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Presta atenção agora. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero dizer que todo aquele que Deus chamou é porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito em você. Sabemos que Pedro sofreu uma queda bruta quando negou a Jesus, mas nós sabemos que Deus se preocupou em restaurar o chamado de Deus, o chamado dele na vida de Pedro.
E eu quero dizer para você que Deus quer fazer nessa noite é restaurar o seu chamado, o meu chamado. É lembrar você de que Ele tem um propósito na sua vida e Ele quer que você cumpra esse propósito. E nós não temos que voltar para a velha vida, mas ficar firme naquilo que Deus nos chamou. Em Mateus capítulo 28, Jesus disse: vão e façam discípulos. Nós não podemos parar com o chamado de Deus na nossa vida. Nós não podemos esquecer o valor que tem o chamado de Deus na nossa vida, a vocação de Deus na nossa vida. E muitas vezes nós vamos vivendo e o chamado e a vocação de Deus na nossa vida simplesmente perde o valor. A gente faz com desleixo as coisas, a gente já não quer mais fazer, a gente está querendo parar, a gente está desanimado. Não, nós não podemos parar. Jesus está perguntando para você hoje: você me ama? Então cumpre o seu chamado e a sua vocação. Você que está aí, você me ama? Cumpre o meu chamado e a minha vocação. Ah, mas eu pequei. Jesus pode te perdoar. Aceita o perdão do Senhor em sua vida. Prossegue para o alvo. Deixe essas coisas para trás e avança para as coisas que estão adiante de você. Nunca é tarde de recomeçar. Ah, mas você não sabe o que eu fiz. Deus te ama. E Ele quer restaurar o propósito, o chamado e a vocação de Deus na sua vida. Volta para o centro da vontade de Deus. O que você fazia que você não faz mais. O que você vivia que enchia o seu coração de alegria na presença de Deus, que você não faz mais. É hora de você voltar. É hora de nós voltarmos. E de nós sermos restaurados no nosso chamado. E aqui a gente fecha o primeiro tópico, que nós não podemos jamais nos esquecer do chamado de Deus em nossas vidas. O que eu quero dizer é que nós não podemos perder esse princípio do chamado de Deus em nossa vida, da vocação de Deus em nossa vida. Percebe na vida de Pedro, Jesus chamou, Pedro falhou, Jesus restaurou, mas Pedro viveu o propósito de Deus em sua vida, o chamado, a vocação. Assim tem que ser na minha vida e na sua vida também. Eu não sei o que você estava pensando em fazer, eu não sei que direção você estava seguindo, mas é tempo de voltarmos os nossos olhos a Deus e restaurar o chamado de Jesus em nossas vidas. E assim como Paulo disse: irmãos, quanto a mim, eu não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu prossigo para as que estão diante de mim. Sabe o que Deus quer de mim e de você? Deus quer que eu e você prossigamos para o alvo. O que você precisa deixar para trás? Você precisa liberar perdão? Libera o perdão. Você precisa se perdoar? Se perdoe. Você precisa se arrepender? Se arrependa. Eu não sei o que você precisa deixar, mas está na hora de você deixar, para você cumprir o chamado de Deus, a vocação de Jesus em sua vida. Nós não podemos parar, irmãos. Nós não podemos nos perder, nós não podemos nos distrair. A gente tem que estar focado no chamado e na vocação de Jesus. E Deus quer restaurar isso nessa noite. Se você está aí na sua casa ouvindo essa palavra, e você sente que você deixou o chamado em sua vida, talvez a paixão, o amor intenso por vidas, talvez a paixão pela palavra de Deus, talvez a adoração. É tempo de Deus restaurar o chamado em seu coração. O Froz vai cantar uma canção. Eu quero que você coloque a mão em seu coração, para que você possa ser tocado pelo Senhor nessa noite, para que você possa deixar se esvaziar, para que você possa deixar o amor de Deus tomar forma em você, e que você possa viver a vontade do céu aqui na terra, em sua vida. Por isso feche os seus olhos.
Feche os seus olhos. Enquanto o Frois cantará essa canção, esse louvor ao Senhor, cante junto. Cante junto. Peça a Deus. Fala assim: Senhor, por que o Senhor me chamou? Restaura, Jesus. Pai, em nome de Jesus, essa vida que está aí assistindo, Deus, que o Senhor está chamando para uma vocação, que o Senhor está chamando para um propósito. Restaura, Jesus. Cura se necessário. Libera perdão. Se sinta perdoado, se sinta amado em nome de Jesus. Mas que você seja tocado pelo poder de Deus, em nome do Senhor Jesus. Toca, Senhor. Aleluia. Eu vou me esvaziar pra você. esvazie nesse momento. O que precisa ser deixado para trás, deixe agora. Volta os seus olhos para o chamado de Deus em sua vida. Volta os seus olhos para a vocação de Deus em sua vida. Se esvazia, enche seu coração do amor de Deus, para que você possa cumprir o chamado e a vocação do Senhor em sua vida. Eu creio que o Senhor pode te encher aí em sua casa, restaurar a força, o ânimo para você viver a vontade de Deus.
e você vai fazer a vontade do Senhor, que é no céu, aqui na terra também, através do Espírito Santo. atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda teu amor e nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor e nos envolve. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências vão surgir. O teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. O teu Espírito está aqui. Flua neste lugar e transborda teu amor e nos envolve. E a ti me achegarei pra encontrar teu amor e nos envolve. Flua neste lugar, transborda teu amor e nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor e nos envolve. Que nós possamos restaurar nessa noite, em nome de Jesus, o chamado de Deus em sua vida. Que você possa recordar que Deus tem um chamado em sua vida. Deus não jogou fora o chamado em sua vida. Deus ainda deseja e anseia que eu e você cumpramos o chamado do Senhor.
e vivamos como Paulo falou, esquecendo das coisas que para trás ficam. Segue para as que estão adiante de você. Segue, segue. Nunca mais perca de vista o seu chamado. Se você foi tocado pelo Senhor nessa noite, se você foi tocado por Deus, lembrado pelo Espírito Santo da importância de você se esvaziar e de você deixar o amor de Deus tomar forma em você para cumprir o chamado e a vocação, se levanta como um homem, uma grande mulher de Deus, um jovem cheio do Espírito Santo para cumprir a vontade de Deus. O último ponto, para nós encerrarmos, eu quero dizer para você, agora que nós entendemos a importância de não perder o foco do chamado, eu quero dizer que, se você talvez pergunte assim: Vini, legal, eu entendi, mas eu tenho medo de perder o foco de novo, do chamado de Deus em minha vida, de me dispersar. Como que eu posso viver de uma forma de não perder o foco, de ser como Paulo, estar sempre deixando as coisas para trás e prosseguindo para as coisas que estão diante de mim? Eu quero dizer para você que existe um segredo, e esse segredo se chama discipulado. Nós percebemos claramente, se você ler comigo lá em Filipenses capítulo 3, versículo 17, Paulo fala assim: irmãos, sejam meus imitadores e observe os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Paulo está falando assim: nós precisamos ser discipulados, nós precisamos ser imitadores dos nossos discipuladores. Não sei se você recorda, mas brevemente, Paulo foi discipulado por Barnabé, lá em Atos capítulo 9, do versículo 26 a 30. Paulo foi totalmente discipulado por Barnabé. As pessoas tinham medo dele, mas Barnabé foi lá e discipulou Paulo. Nós percebemos Jesus discipulando a Pedro, e Jesus falando assim: façam discípulos. Agora veja só, eu e você somos discípulos de Jesus. Agora eu vou te fazer uma pergunta: quem é seu discipulador? Ah, Jesus me discipula direto, Frois, do céu. Deus me discipula. Irmãos, nós precisamos de um discipulador. Eu quero compartilhar que eu agradeço muito a Deus, porque muitas pessoas me discipularam. O Ty Miller me ganhou para Jesus. A Rose, o Roberto, Michel, Cíntia me discipularam. O Anderson foi o meu maior discipulador, um grande discipulador. O pastor Reginaldo, a pastora Lu, o Márcio, o Paulo, a Eliana, são pessoas que me discipulam, pessoas que eu abro o meu coração, que eu converso, que estão ali e eles me ajudam a manter a minha vida no foco do chamado e a vocação de Deus para a minha vida. E eu quero dizer para você, na vida nós vamos ter dificuldade, mas você tem um discipulador para te apoiar. Talvez você tenha esquecido da importância de um princípio tão básico do Evangelho, que é ser discípulo. E se você quer ficar firme e jamais se esquecer do seu chamado e da sua vocação, nós precisamos de discipulado. Antes aqui de eu encerrar, eu queria que se você tem desejo no seu coração de ofertar, desejo no seu coração de dizimar, as contas da igreja estão aqui embaixo no vídeo. Cumpra o seu chamado, cumpra o seu propósito, a sua vocação, também de ser dizimista, de ser uma pessoa que oferta, e que você possa fazer isso nesse momento por amor ao Senhor, que nós possamos cumprir o nosso chamado, a nossa vocação em todas as áreas. Então, se você deseja, faz isso nesse momento. Não deixa de fazer a sua oferta, não deixa de dar o seu dízimo, seja fiel com o Senhor, porque Deus é maravilhoso em nossas vidas. E era isso que nós queríamos aqui compartilhar com você nessa noite. Eu creio que Deus queria restaurar em minha vida e em sua vida o chamado e a vocação de Deus em nossas vidas.
Por isso é importante nós nunca esquecermos do valor do chamado e da vocação de Deus. Que você possa ter sido abençoado com essa palavra. E se você tem medo de se perder, de perder o foco do seu chamado, de perder o foco da sua vocação, o segredo é discipulado. Paulo foi discipulado por Barnabé. Paulo discipulou Timóteo e Tito para continuar. Jesus discipulou os discípulos fizeram outros discípulos. Agora eu pergunto, você é discípulo de quem? Está explicado por que a gente não consegue viver as coisas de Deus. A gente quer dar um jeitinho, e não tem um jeitinho. Nós precisamos de discipuladores. Você jovem, eu te desafio, procure um discipulador se você ainda não tem. Você que está aí assistindo, fala assim, mas o que é ser discipulado? Manda pergunta para nós, liga para a gente, vai ser um privilégio poder te caminhar junto com você. Mas não fique sem um discipulador. Ter um discipulado fez toda a diferença em minha vida, faz toda a diferença em minha vida. Eu sou muito grato a todas essas pessoas que eu citei, e tem muito mais outras, mas em especial essas, que me discipulam muito. Os meus pastores, eu sou muito grato, eles cuidam de mim, eles me discipulam, eles me apoiam, eles me direcionam, não deixam eu ficar perdido no meu chamado e na minha vocação. Nós precisamos de um discipulado. Eu gostaria que você, aí em sua casa, nós estamos concluindo aqui, que você pudesse fechar os seus olhos, colocar a mão em seu coração. Lembra quando o Senhor te chamou? Talvez o Senhor esteja te chamando mais uma vez, porque na caminhada, as coisas que aconteceram, nós esquecemos o chamado de Deus na nossa vida. Mas Deus quer restaurar esse chamado na sua vida. Nessa noite, Ele quer lembrar você. Eu te chamei, meu filho, eu te chamei, minha filha. Eu tenho um propósito em sua vida. Volta, deixa essas coisas para trás e prossegue. Procura um discipulador. Seja discipulado por alguém para que você nunca mais se desvie. E fique firme na vontade do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Era essa palavra que Deus tinha para nós aqui nessa noite. Eu quero que você possa ter esse momento com Deus agora. Sabe aquela conversa que eu citei de Jesus e Pedro? Agora é a sua vez. O Frois vai cantar a última canção e nós vamos encerrar. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você cante esse louvor com todo o seu coração. E que você busque ao Senhor intensamente. Que você peça, Deus, restaura o meu chamado. Eu não quero voltar a fazer o que eu fazia, eu não quero ser o que eu era. Eu quero cumprir a tua vontade. Mostra-me tua face, Senhor. E que você possa receber um impacto do poder de Deus em sua vida. Em nome de Jesus, chamados vão ser restaurados, vidas vão ser restauradas, que você possa viver por este propósito e entregar a sua vida por esse propósito, porque vai valer a pena. Em nome de Jesus, seja tocado e abençoado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Adore ao Senhor. Nada assim